Você aí é um escravo ou uma escrava da beleza? Eu pergunto isso porque tem uma vlogueira brasileira chamada Camila Ukers, que eu acho hilária, ela é realmente muito engraçada. Tem um vídeo dela, ela sempre trola a avó dela, tem um vídeo que ela diz que ela vai virar militante do PT, vai virar sem terra, e ela se veste de roupa do PT e diz pra avó que vai pro acampamento. Então ela é muito engraçada, ela é muito debochada, bem bagaceira mesmo. O que aconteceu com ela agora, recentemente? Um pouco antes do final do ano, ela passou por uma grande cirurgia plástica, fez um monte de coisa aí, fez peito, fez bunda, fez xilipo, sei lá o que ela fez um monte de coisa mesmo, e ela ficou muito mal. Ela ficou muito mal depois da cirurgia, teve infecção generalizada, teve que fazer transfusão de sangue e quase morreu. E ela foi mostrando isso na internet, foi mostrando as etapas dela da recuperação e da piora dela. E agora, hoje ela colocou um vídeo falando que ela teve que tirar algumas próteses da bunda, porque se ela não tirasse, ela morreria. E é um vídeo muito triste, porque revela a pressão que há sobre as mulheres para se mostrar bonitas, né, para se empiriquitar, para poder ter a aprovação dos outros. E ela fala isso claramente, ela fala agora que ela está se sentindo muito mal com o corpo dela, que os outros vão pensar sobre ela. Ela falou que vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico agora para poder lidar agora com o corpo dela e como ela ficou depois da cirurgia, depois de todas as consequências que ela teve da cirurgia. Eu estava no Rio de Janeiro quando minha bunda começou a papocar pus, fui para o hospital. O médico falou para mim ou tirar prótese ou morre de infecção generalizada. Tô aqui para falar para vocês que eu não sei como, mas eu tô viva. Eu tô tentando me recuperar, que eu tô tentando me reerguer. É muito difícil. Eu pensei o que as pessoas iriam pensar de mim na internet, né? O que eu ia falar agora. E eu vou fazer acompanhamento psicológico. Eu vou pro psiquiatra, enfim. E, por outro lado, revela a pressão não apenas sobre ela, mas sobre todas as mulheres no dia a dia de provar que são mais bonitas. Há uma pressão sobre o corpo das mulheres, sobre a aparência delas, diariamente. Eu sei que boa parte do público aqui é de homens, então talvez vocês não sintam isso. Eu não sinto essa pressão. Se eu aparecer aqui no canal falando com vocês, se eu estiver descabelado, de pijama, como já aconteceu, hoje estou descabelado, tirei o gorro aqui, vim da rua, estava frio, tirei o gorro, estou descabelado, ninguém vai falar nada sobre a minha aparência, ninguém vai esperar nada de mim, ninguém vai me pressionar para poder, sabe, parecer mais bonito, ou me vestir melhor, ou usar alguma coisa para poder provar para vocês que eu sou alguma coisa. Mas as mulheres passam por isso cotidianamente. Eu vejo muito no meu canal com a minha esposa, por exemplo. Eu apareço com a mesma roupa, às vezes, 10 vídeos lá. Aqui eu tô, sei lá, com a mesma roupa, sei lá quantos vídeos. E lá no canal nosso, quando ela aparece com roupa repetida, ou com casaco repetido, ou sem maquiagem, ou sem pentear o cabelo direito, as pessoas criticam lá, olha só que porca, tá com o mesmo casaco. Teve um caso, inclusive, no qual ela apareceu com um casaco um ano depois, e nem era o mesmo casaco, era só a mesma cor. E alguém falou assim, nossa, que porca com o mesmo casaco. Aí um ano depois, há uma pressão de fato sobre as mulheres, e isso você vê tanto na autoimagem das adolescentes, das crianças, que já começam a sentir essa pressão desde que entram na pré-adolescência. O bullying contra mulheres é muito maior do que contra os homens. Há algumas estatísticas na Inglaterra, por exemplo, onde quase 80% das meninas sofrem bullying por causa da aparência e se sentem mal, e se sentem mal com o próprio corpo, e acham que precisam fazer cirurgia plástica, precisam aumentar o peito, ou reduzir o peito, aumentar a bunda, fazer lipoaspiração, ser magra, usar maquiagem para poder se sentir melhor com os outros. Porque é uma pressão externa, isso aí não é uma pressão interna. Então elas internalizam essa pressão externa e acham que precisam provar para os outros alguma coisa. E só, olha só, já tô descabelada. E só lembrando que o nosso canal é vida real. Eu não vou correr, me maquiar numa hora que eu acabei de acordar por causa da pressão externa. Eu acho que a gente, como mulher, a gente deve pensar como a gente se sente com aquilo, não que os outros. Apesar de muita gente falar, olha, você tá descabelada, não sei o quê. Eu não me importo, eu acabo pensando em mim. Se eu me maquiar, se eu me pentear, essas mesmas pessoas, elas vão continuar falando. Porque o dia que eu apareci maquiada, uma pessoa virou e me chamou de Emília. Você lembra disso? Foi, é. Então, assim, se você tá maquiada, vão te falar alguma coisa porque tá maquiada. Se tá sem maquiagem, vão falar porque tá sem maquiagem. Elas sempre encontram uma maneira de criticar a mulher. E eu não vejo isso com o Henry. Até mesmo quando às vezes a crítica é contigo, as pessoas falam coisas pra mim. Por exemplo, tá vendo o que seu marido fez? Que você deixa uma coisa dessa, por que não criticam ele diretamente?
Não, elas criticam quem? A mulher. É sempre a mulher. Eu sinto isso no nosso canal e o Henry percebe claramente, né? Ah, sim, sim. Como a crítica é direta sempre com a mulher. Porque acho que talvez até emocionalmente eles sabem que vai afetar mais e que vai machucar mais do que com o homem. Porque os homens estão cagando e andando pra isso, né? Sim, mas aqui comigo já não funciona mais. No começo eu me machucava, agora não funciona mais. Na França, o que eles fizeram recentemente foi proibir modelos com perfil corporal muito magra, elas não podem ser artificialmente magras, chega a ser um ponto que não é saudável mais. Essa Camila Ucker tem 35 quilos, ou seja, ela já é bastante magra, então ela já não teria que provar nada com relação a algum estereótipo corporal, mas as pessoas pressionam mesmo assim. E na França também, agora, em revistas de moda, em revistas femininas, quando tiver Photoshop nas fotos, quando tiver algum tipo de manipulação digital, eles têm que pôr observação lá para mostrar que aquilo ali não é real. Então, a mídia, a moda cria uma expectativa irreal para as pessoas, cria uma expectativa que não é possível cumprir, tanto de beleza, quanto de pele, quanto de cabelo, e as jovens, as mulheres se sentem pressionadas a seguir esse ideal, que não é possível, não é possível. E outro caso também que foi muito curioso foi da Kardashian, da Kim Kardashian, que apareceu uma foto dela por um paparazzi, com uma bunda cheia de celulite, e ela disse que era uma montagem, que não era a bunda dela, porque ela não reconhecia aquela bunda dela. Porque sempre quando ela aparecia numa revista, ou num ensaio fotográfico, ou na televisão, era retocado, então ela não conseguia identificar aquela bunda não é minha, sabe, não me pertence. Então é isso que acontece, você desassocia a mulher da própria imagem. Eu lembro de um documentário sobre isso, no qual mostrava assim, as mulheres tinham que ir numa parede e desenhar na parede com um pincel atômico como elas se viam, como elas se retratavam, e todas elas se desenhavam mais gordas do que realmente eram, porque há toda essa pressão, há toda essa cobrança em cima delas. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês viram essa história da Camila Ucker aí, ou se não foi esse caso, algum outro caso envolvendo essa ditadura da beleza, essa pressão para que as mulheres, principalmente as mulheres, né, os homens não têm essa pressão, eu acho, eu realmente nunca senti isso, mas as mulheres de cumprir um padrão estético que não é possível de se obter. Deixe no comentário aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, o que vocês já viram sobre isso, deixe os joinhas com os outros vídeos, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!